estarmos juntos mais uma vez, para entregarmos um culto ao Senhor. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Antônio, pela sua casa, sua família, a sua esposa. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar de uma maneira poderosa. A minha oração é que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua casa. Isso é mistério, hein, não vai dar para pregar, não. Dose dupla, né? Que Deus abençoe. Obrigado, tá, varão? Deus te prospere muito. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Luciano, Deus seja louvado pela vida do Senhor. Pastor Antônio, junto com a sua família. Igor, Deus abençoe junto com a sua família. Trago um abraço da minha esposa. Ela não veio comigo hoje, pois já perto de vir para cá, a minha pastora convocou ela. Ela é envolvida, é uma das líderes, né, das mulheres da nossa igreja. A minha pastora ligou, convocou. Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? Mas eu trago um abraço da minha esposa para esta igreja, no nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí. Rapaz, vou até beber um negócio aqui. Abra aí. Vai ficar bonito na foto, né, mano? Números, capítulo 9. Isso vai tirar minha concentração, mano. É mistério, hein? Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Verso 15. Enquanto você procura, irmãos, eu tive a oportunidade esse ano de poder escrever a minha primeira obra, né? Deus me presenteou com um livro. Esse livro já está sendo impresso, encardenado. Essa semana, entre sexta e segunda-feira, ele já chega nas minhas mãos. Eu estava falando com o pastor Luciano. Eu fico até um pouco emotivo a falar disso, porque de onde Deus me arrancou, a obra que Ele tem feito, né? Alguém que nem gostava de ler, agora está escrevendo para alguém ler. Deus é Deus, né? De fazer coisas novas na nossa vida. E é um desafio muito grande. O financiamento desse livro ficou bem alto. Deus me deu uma estratégia nas agendas de ministrações que Deus me proporciona. Eu tenho levado alguns biscoitos amanteigados, né? E esse biscoito que a gente está gareando como recurso para poder financiar esse livro, que eu creio que vai alcançar muitas vidas, muitos corações. Eu gostei do negócio, que eu já estou nem lancei o primeiro, já estou entrando no segundo. Deus tem sido bom. Então, no final do culto, se você puder e quiser, primeiro passa na cantina da tua igreja, né? Abençoa a cantina da tua igreja. Se sobrar aí, passa ali. Nós estaremos na parte externa da igreja com os biscoitos. Você não vai estar só comprando biscoito, você vai estar semeando numa obra. E eu creio que Deus vai te prosperar para a glória do nome dele. Amém? Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi inaugurado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se movia de sobre o tabernáculo, sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. E você dá um glória a Deus aí.
Meus irmãos, quando a gente para analisar o livro do Êxodo, nós vamos perceber Deus arrancando Israel com mão forte do Egito, após 430 anos de servidão, e colocando-os no deserto. Deus havia prometido a Abraão, pastor Luciano, no capítulo 15 de Gênesis, que eles ficariam cativos 400 anos, mas que mesmo Deus os libertaria e que eles seriam libertos, Igor, com muita riqueza. Algumas traduções, fazendas. Deus os arranca do Egito, os coloca no deserto, porque Deus tinha um destino, uma promessa. Antes de Isaac ter sido gerado, Deus disse para Abraão que a quarta geração de Abraão tomaria posse, ou herdaria, a terra de Canaã. Uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra larga. Deus cumpre tudo aquilo que diz. Ele arranca eles do Egito, os coloca no deserto do Sinai. O deserto do Sinai é um ambiente de transição entre libertação e promessa. Quando eles chegam no deserto do Sinai, Deus dá uma ordem para Moisés e diz: Moisés, levanta um representante de tribo, cada uma de sua tribo, 12 representantes, 12 espias, para que eles acessem a terra de Canaã e que eles façam um relatório acerca do que eles vão ver lá na terra. Deus está dando a oportunidade de alguém acessar a promessa, Igor, e eles acessam a promessa, eles passam 40 dias lá dentro, eles retornam, e a Bíblia diz que era o período da colheita da uva. Eles retornam de Canaã ao deserto, e esta é a oportunidade deles voltarem pregando, que de fato o que Deus havia prometido era bom, e eles estão convencidos disso. A Bíblia diz que 10 dos espias, mesmo desanimando ao ver os inimigos habitando na terra, eles estão convencidos de que aquilo que Deus prometeu de fato é uma verdade. Eles vêm dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel. E o que me chama a atenção aqui é que facilmente, de forma comum, um cacho de uva cabe na mão de um homem, com muita tranquilidade. Mas a Bíblia diz que quando eles estão saindo da terra em direção ao deserto, ao arraial, onde a congregação está estabelecida, a Bíblia diz que 2 homens se faz necessário para carregar um cacho de uva, porque aqui a terra que Deus prometeu era tão próspera, tão boa, que o que ela produz não produz como nas outras terras. As outras terras produzem o que é comum, mas na terra que Deus prometeu, a produção é fora do comum, porque coisas comuns é para quem não tem promessa. Quem tem promessa vive coisas fora do comum. A Bíblia diz que ao chegar no arraial, 10 estão desanimados. Eles vão dizer: é boa, mana leite e mel, o que Deus falou é verdade, mas nós não podemos possuir a terra por causa dos habitantes que lá estão. Nós somos como gafanhoto aos olhos deles. A Bíblia diz que isso vai irar o coração de Deus, mesmo com Caleb pulando na frente dizendo: calem-se, subamos animosamente, porque certamente o Senhor entregará a terra em nossas mãos. Ainda assim, a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Caleb e Josué porque estavam crendo, mas aí a Bíblia diz que Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou fazer um povo mais forte por intermédio de você. Moisés vai dizer para Deus: não, Senhor, o que as outras nações vão dizer, que o Senhor os arrancou do Egito e não foi capaz de entregar Canaã na mão deles. Deus diz: pois bem, Moisés, o que estava tão perto deles possuírem, agora eu vou distanciar. Por causa da incredulidade, o tempo de espera vai ser prolongado. A geração de 20 anos para cima vai morrer no deserto. A geração de 20 anos para baixo vai acessar a terra junto com Josué e Caleb, porque creram na minha palavra. Aleluia. Perceba que o que estava tão perto de ser possuído como promessa, agora vai se tornar distante, porque Deus vai dizer isso aqui, pastora: para cada dia que eles passaram na terra, eu vou acrescentar 1 ano. Para cada dia eu vou acrescentar 1 ano, totalizando 40 anos. E qual é o problema aqui?
O problema é que o tempo de espera foi prolongado. O ambiente de espera é um ambiente inóspito. O ambiente de espera é deserto. Parece que Deus arrumou um problema ao prolongar, ao acrescentar o tempo da espera. Por quê, pastor? Porque não dá para sobreviver no deserto do Sinai. O sol escaldante do dia poderia matá-los de insolação. O frio intenso da madrugada poderia matá-los de hipotermia. E sabe o que me chama a atenção, pastor Luciano? É que existe um povo que carrega uma promessa e ricos num ambiente inóspito. Eles estão carregando riquezas, porque no Êxodo, quando eles estão saindo do Egito, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, Moisés manda eles pedirem ouro, prata, bronze, e a Bíblia diz que os egípcios despojavam riqueza sobre a vida deles. Então tem alguém com muita riqueza no deserto, que carrega uma promessa de uma terra boa, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, uma terra nova, mas ainda assim com tempo estendido de espera. E qual é o problema, pastor? O problema é que o deserto mata. O problema é que quem tem promessa não suporta muito tempo no deserto. Ao acrescentar esse período de espera, parece que Deus arrumou um problema para quem tem promessa. Aleluia! Por quê, pastor? Porque eles têm ouro nas mãos, prata nas mãos, bronze nas mãos. Eles têm riqueza de forma coletiva, mas a riqueza que eles carregam não garante a sobrevivência deles lá. Por quê, pastor? Porque no deserto não tem câmbio. Não dá para trocar ouro por dinheiro. No deserto não dá para plantar e colher. No deserto não dá para fazer troca. No deserto a minha riqueza não me garante. Vivo lá, deserto de tratamento. A riqueza que eu carrego não dá para garantir a minha sobrevivência. Eu te provo isso. Uma hora dessa tem alguém numa cobertura de Copacabana, aleluia, ou da Barra da Tijuca, com diversos carros na garagem de coleção, carros que nunca foram usados, com muitos dígitos na conta, pastor Antônio, mas que uma hora dessa trancado no quarto escuro, enchendo o nariz de cocaína, ou quem sabe tomando todo tipo de antidepressivo. Por quê, pastor? Porque tem riqueza, tem ouro, tem prata, tem bronze, mas não tem a presença de Deus. Aleluia. Na contrapartida, eu estou pregando para alguém que entrou nesse julho profético, aleluia, com um problema que começou no mês passado. Já estamos terminando o mês no dia de amanhã, e você não sabe como vai resolver esse problema, mas uma certeza você tem. Qual, pastor Sandro Bodrini? Eu vou sair desse culto, voltar para minha casa, colocar minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz. Por quê? Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho bronze, mas eu tenho a presença do Deus que me fez a promessa. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Quem tem Deus no deserto sobrevive o deserto. Segure na mão de quem está do teu lado, no nome de Jesus, dá uma sacudida nele e diga: quem tem Deus não perece no deserto. Quem tem Deus sobrevive os desertos de tratamento. Alguém está de mão levantada aí? Eu te provo na Bíblia. Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, pastor Antônio. A casa de Davi se tornou um deserto, um ambiente inóspito, um ambiente desconfortável. Aleluia. Davi está perseguindo o próprio pai. Absalão está perseguindo o próprio pai. Absalão quer o trono, Absalão quer as concubinas, Absalão quer a coroa, Absalão quer os súditos, Absalão quer o reino. A Davi está com um sentimento, aleluia, machucado, ferido, porque ele está vendo a tua casa de cabeça para baixo, um ambiente de deserto. Só que Davi consegue escrever o Salmo 3 no verso 5. Olha o que Davi diz: eu deitei e também dormi e acordei. Por que, Davi? Porque tá bom de melisma? Não. Eu deitei, dormi e acordei. Por que, Davi? Porque tá bom de escrever salmo? Também não. Eu deitei, a dormir e acordei. Por que, Davi? Tu é musicista, toca todos os instrumentos? Não, também não. Davi, porque tu prega muito? Não, porque eu tenho uma certeza. Qual? Porque o Senhor, o Senhor me sustentou. O mesmo Davi, no Salmo 23, ele escreve dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O ambiente é de morte, o ambiente é inóspito, o ambiente é de caos, mas eu não temeria mal algum. Por que, Davi? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado. Segure na mão desse crente que está do teu lado e diga: só
quem pode garantir a tua sobrevivência no deserto é a presença do Deus que te fez a promessa. Eu vou liberar mais uma vez. Só quem garante a tua sobrevivência é Minas Sandarábia. O salmista escreveu no Salmo 46: Deus é meu refúgio, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela tua braveza. Olha o que ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Se Ele está no meio dela, nós não seremos Ai, meu corpo está arrepiado aqui. Segure na mão de quem está do teu lado, dá uma sacudida nele, diga: tu tem Deus. É por isso que você passou por tudo que você passou, e hoje, dia 30 de julho, está aqui na Betel para levantar as mãos e adorar a Ele. A única garantia de sobreviver no deserto é o Deus da promessa descendo nele. Pastor Luciano, e a gente vai perceber que essa era a vontade de Deus, porque Deus vai dizer para Moisés, Êxodo capítulo 25, Igor: Moisés, lembra do ouro, da prata, do bronze, que não garante a sobrevivência de vocês. Diga ao povo de Israel que me traga uma oferta alçada. Ah, irmão, isso aqui é lindo, porque Deus quer descer, pastor. Olhe para quem está do teu lado, diga: Deus quer descer no teu deserto. Diga, mas Deus não desce de qualquer maneira. Não, eu vou repetir isso aqui sem problema. Deus quer descer no teu deserto, mas Ele não desce de qualquer jeito. Ele vai instruir Moisés dizendo: Moisés, pede aí, quem tem ouro entrega ouro, quem tem prata entrega prata, quem tem bronze entrega bronze, quem tem linho fino entrega linho fino, quem tem tinta azul entrega tinta azul, quem tem tinta vermelha entrega tinta vermelha, quem tem óleo para unção entrega o óleo para unção. Aleluia. Quem tem pedras preciosas entrega pedras preciosas. Igor, Deus está estabelecendo uma série de ofertas. Eu gosto disso aqui, pastor, porque não é Moisés falando de coisas das tuas emoções, é Deus que está dizendo: eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero tinta azul, eu quero pérola de texugo. Aleluia. Deus dando oportunidade para quem tem ouro entregar ouro, para quem tem prata entregar prata. Por quê, pastor? Porque a riqueza está no coletivo, mas é a entrega no individual que vai atrair a presença de Deus para o meio de quem tem. Alguém pegou isso aqui? Eu vou de novo. Deus não está pedindo prata para quem tem ouro, Deus está pedindo prata para quem tem prata, Deus está pedindo ouro para quem tem ouro, Deus está pedindo tinta para quem tem tinta. É Deus dizendo: é na tua entrega de coletiva que eu desço no arraial, é na tua entrega que eu venho. Alguém está entendendo isso aqui? Aí alguém entra no culto como esse e diz: pastor, eu não trouxe uma oferta, aleluia, muito boa, a minha oferta hoje é de linho fino. Tudo bem, entrega teu linho fino, que eu entregue a minha prata, que o pastor entrega o ouro dele, que o Igor entrega o bronze, porque a nossa entrega no coletivo atrai a presença dele para o meio do arraial. Por quê, pastor? Porque sem entrega ele não desce. Então olha para quem está do teu lado e diga: entrega. Jumina Sandarábia. Ah não, alguém vem com uma adoração hoje não dá para me adorar. É impossível, porque segundo o salmista, a minha vontade de adorar é Ele quem produz em mim. De repente você entrou no culto como esse com uma adoração de bronze, mas entrega ela para tu ver se você não vai sentir a presença dele neste lugar. Alguém está entregando aqui do meu lado direito. Iminância, Calabarai. O que atrai a presença de Deus para o arraial é a entrega do povo. Entrega que eu desço, porque eu quero habitar. No original, tabernacular, no meio do meu povo. E perceba que Deus está pedindo oferta para construir um tabernáculo. Mas Deus não está dizendo: entrega a oferta para eu habitar no tabernáculo. Não é isso.
Ele está pedindo: entrega a oferta para eu habitar no meio do povo. O desejo de Deus é caminhar nesse deserto, no meio do povo, pastor Luciano. Esse é o desejo de Deus. As tribos seriam divididas: norte, 3 tribos; sul, 3 tribos; leste, 3 tribos; oeste, 3 tribos. 12 tribos divididas. E o tabernáculo no meio. O tabernáculo é uma estrutura móvel, você sabe. É uma estrutura que só tem uma entrada, um véu, que logo ao passar dessa entrada se dá no átrio. E o átrio tem 2 utensílios muito conhecidos. O primeiro é o altar do sacrifício, o altar de bronze, aonde o fogo tinha que ser mantido aceso todo o tempo. O sacerdote tinha que fazer a manutenção diária para que esse fogo permanecesse aceso. Esse fogo é o fogo que o próprio Deus acendeu. Ali era onde o sacrifício era feito. E pastor Luciano, se a gente olhar para essa estrutura móvel, não é apenas uma estrutura, é uma jornada que caminhava em direção à glória de Deus. Era dividido entre átrio, santo e santo dos santos. Nessa jornada era progressiva. Existia todo um ritual. O sacerdote sacrificava no altar e logo depois precisava ir na pia de bronze, onde simboliza a purificação, porque não dá para entrar no santo sem sacrifício, não dá para entrar no santo sem santidade. O átrio simboliza a salvação, a cruz de Cristo. A progressão é entrar no santo, e no santo havia o candelabro de ouro maciço, onde tinha 7 hastes, onde a luz era permanente. Também tinha a mesa da proposição, com os 12 pães, que eram trocados todos os sábados. E o que chama a atenção, pastor Luciano, é que todas as vezes que o sacerdote vinha trocar os pães, depois de uma semana, os pães ainda estavam frescos. O que fala de um cuidado contínuo de Deus. Fala da mesa da comunhão, fala da provisão de Deus. O candelabro fala do Espírito Santo, a luz que ilumina. E também logo perto do véu que dividia o santo para o santo dos santos, existia o altar do incenso, onde eles liberavam e representava a oração do sacerdote intercessória em favor do povo. Então existe todo um processo, uma progressão. Primeiro passa pela conversão, depois passa por aquele que serve, até entrar no santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, né? Uma caixa de madeira que era revestida de ouro por dentro e por fora, que tinha a tampa do propiciatório, e tinha os querubins com as asas abertas, com as cabeças abaixadas, olhando para dentro da arca. Aqui a tampa do propiciatório. O sangue do sacrifício era espargido um dia por ano, no dia do Yom Kippur, e só o sumo sacerdote tinha acesso lá. É nesse dia que a Shekinah, a Kadov, a glória de Deus se manifestava de forma apalpável. Em cima, entre os querubins, o que é chamado como o trono da graça, o trono de Deus. Pastor Antônio, então existe toda uma progressão até alcançar a glória. Existe todo um trajeto. E se a gente parar para analisar todo esse trajeto, aponta para Jesus, porque o tabernáculo é Cristo. Cristo é o tabernáculo inteiro. Ele é o caminho até Deus. A porta do tabernáculo é a única porta. E Jesus, em João capítulo 10, no verso 9, disse: eu sou a porta. Por quê, pastor? Porque não há outro caminho, não há outra entrada que te leve à glória. Aleluia. O mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se existe outro caminho, é atalho. Por quê? Porque eu sou o caminho verdadeiro.
Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu sou a verdade. Se existe alguém falando de outro Deus, é mentira. Por quê, pastor? Porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Ele também é o altar de bronze. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o altar de bronze, o sacrifício. Isaías disse: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as tuas pisaduras nós fomos sarados. Alguém está de mão levantada. Ele também é a bacia de bronze. Ele é o tabernáculo inteiro. Ele é o átrio, e no átrio ele também é a bacia de bronze. João capítulo 13, versículo 10, ele disse: quem já se banhou, aleluia, precisa apenas lavar os pés, porque ele é a água que nos purifica. Não, alguém está de mão levantada, eu vou liberar mais uma vez. Ele é a água que nos purifica. Olhe para quem está do teu lado, no nome de Jesus, diga: Jesus é o caminho e também a purificação. Ninguém se encontra com a glória sem passar por ele. Sem ele, alguém está de mão levantada. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Eu estou pregando para crente que não vai se contentar em ficar apenas no átrio. Por quê, pastor? Porque Jesus também é o lugar santo. Ele é a vida de intimidade. Ele é o candelabro. Ele disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça do Espírito de Deus aqui. Aleluia. Ele é o tabernáculo inteiro. Ele é o tabernáculo completo. Ele também é a mesa da proposição. Porque, pastor, em João capítulo 6, versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que come desse pão viverá eternamente. Alguém está de mão levantada? Eu gosto de mensagem cristocêntrica. Aleluia. Ele disse: se você comer do pão que perece, você também vai perecer como os que pereceram no deserto. Mas se você comer do pão da vida, você terá a vida eterna. Alguém está de mão levantada? Ele é o tabernáculo inteiro. Ele também é o altar do incenso. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, ele vive como intercessor de nós. Ele no lugar santo é o Jesus que ilumina, alimenta e intercede. Segure na mão de quem está do teu lado. Diga: ele ilumina, alimenta e intercede. Ele também é o santo dos santos, o véu que foi rasgado. Mateus capítulo 27, versículo 51, está escrito: o templo, ou o véu do templo, se rasgou de cima a baixo. Você não precisa mais de intercessor. Você agora tem acesso. Shimina Sandarábia. Ele é a arca da aliança. Jesus é o maná. Ele é o pão da vida. João capítulo 6, ele é a tábua da lei. Jesus é a palavra. João capítulo 1 diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo também era Deus, e nada do que foi feito sem o verbo. Ele também é a vara de Arão. A vara de Arão entrou no tabernáculo morta, mas ressuscitou, pastor, dando flores, dando frutos e renovo. Ele morreu na sexta, gritou dizendo: Pai, está consumado. Mas no domingo de manhã, as Marias foram ao sepulcro com a intenção de encontrar o corpo morto. Quando chegou lá, a pedra estava removida. O anjo sentado na pedra disse: por que procura o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele é Reminaia. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Ele é o tabernáculo inteiro. Ele é a glória de Deus manifesta entre nós. Se você está sentindo isso, eu vou permitir você levantar suas duas mãos e liberar a melhor glória que você puder. Eu estou pregando para gente que não vai ficar satisfeito em ficar no átrio. Já que eu cheguei aqui, eu vou entrar no santo dos santos. Eu vou mergulhar na glória.
Eu estou ouvindo língua estranha. Eu estou vendo gente marchando aqui no meio. Tem gente dando glória a Deus do meu lado esquerdo. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Ele desceu no teu deserto. E se ele desceu no teu deserto, a garantia de sobreviver. Me dê 3 minutos. Meu Deus, eu estou sentindo nela. Chuminaia, Sandurabará. Pastor Antônio, o texto que nós lemos diz que no dia que o tabernáculo foi inaugurado, a nuvem se manifestou. Israel está dividido. O tabernáculo aponta para Cristo, Cristo no centro. Pastor Luciano, o que Deus está dizendo para quem tem promessa é: quem tem vida no centro sobrevive o deserto. Por quê, pastor? Existem 3 benefícios, eu vou ser muito rápido. 3 benefícios para quem tem Cristo no centro. Qual é o primeiro? O primeiro benefício para quem tem Cristo no centro é proteção. Por quê, pastor? Porque está escrito que durante o dia era coluna de nuvem e o sol não poderia matá-los de insolação, porque a nuvem estava protegendo. Durante a madrugada, Igor, o que era nuvem se transformava em coluna de fogo. O frio intenso da madrugada não poderia matá-los de hipotermia. Por quê, pastor? Porque durante o dia ele protegia do sol e durante a noite ele aquecia. Pastor, e os animais venenosos do deserto poderiam entrar na tenda e envenená-los quando eles estivessem dormindo, mas se eles viessem, Igor, para tentar entrar na tenda, ia ter que dar de frente com a coluna de fogo que protegia quem tinha promessa. Alguém está pegando isso aqui? Pastor Antônio, há uma discussão teológica acerca da composição do Salmo 91. Alguns rabinos dizem que foi Samuel que escreveu. Outros teólogos dizem que foi Davi. Outros dizem que foi Moisés. Eu não posso te afirmar ao certo, mas eu gosto da ideia de Moisés, porque olha o contexto do Salmo, Igor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. E só dá sombra quem está em cima. Aí diz: direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarei seguro. Alguém está de mão levantada ali. O que Moisés está dizendo é o seguinte: o segredo não é sair debaixo da nuvem, o segredo é caminhar debaixo da nuvem, porque quem debaixo da nuvem está protegido. O inimigo pode tramar, o inimigo pode arquitetar, mas debaixo da nuvem o inimigo não me toca. Debaixo da nuvem ele não toca na minha família. Prova, pastor, prova. E se as serpentes tentarem entrar na tenda, ele disse: nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará na tua. Alguém está de mão levantada. Pastor, e os covardes dos desertos que possam se levantar para guerrear contra nós? Moisés disse: 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Pegue na mão de quem tem promessa, por favor, dá uma sacudida e diga: quem carrega a glória tem livramento. Quem carrega a glória é protegido. Está no deserto, mas está protegido lá. Eu não sei se você vai pegar, mas o Satanás tramou para tocar na tua família, ele tramou para tocar no teu ministério, mas frustrado vai ficar ele, porque você está debaixo da nuvem, e quem está debaixo da nuvem tem livramento de Deus. Levanta as duas mãos, levante. Jumina calabaraia, a mão de Deus está te guardando. Quem está debaixo da nuvem está protegido. Eu não sei se você crê, mas o varão do livramento acabou de descer
descendo a Betel e está dizendo: não vai haver velório, tem livramento de Deus na terra. Se tem glória, libera, vai. Se tem aleluia, abre a boca, vai. Olha a glória dele aí. Ele está aqui, pastor Luciano, e não é coisa na minha cabeça. A glória é encarnada. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E se ele está aqui, a tua casa está guardada, o teu ministério está guardado, o teu... Está debaixo da nuvem tem proteção. Mas não só tem proteção, quem está debaixo da nuvem também tem direção. Porque o texto diz que às vezes a nuvem parava, meu amigo, um dia. E quando a nuvem parava um dia, Israel precisava parado um dia. Só que o texto diz, Igor, que às vezes a nuvem movimentava e parava 2 meses. E se a nuvem ficasse parada 2 meses, Israel precisava ficar acampado 2 meses. Por quê, pastor? Porque o segredo é ficar debaixo da nuvem. Só que o texto ainda vai piorar, porque o texto diz: às vezes a nuvem parava 1 ano. E se a nuvem está parado, quem sou eu para me movimentar? Alguém vai questionar: fulano já chegou, fulano já foi, ciclano já está vivendo, para ele já abriu. E tem muita gente que foi por causa da ansiedade e deixou a nuvem para trás, mas no meio do caminho acabou perecendo. Mas a Betel não. A Betel vai entender uma coisa: qual, pastor Sandro Boldrini? Se a nuvem parou, eu também vou ficar parado. A ansiedade não vai me arrancar. Alguém pegou isso aqui? Eu não vou correr o risco de perecer no deserto. Por quê? Eu conheço o meu destino. Eu sei para onde eu estou indo. E para onde eu estou indo não é sobre velocidade. Para onde eu estou indo é sobre companhia. Quem é que está indo comigo? Olhe para quem está do teu lado. Eu vou encerrar já. Pegue na mão dele e diga: eu não estou nem apressado. Diga: eu não vou deixar a ansiedade me arrancar do meu lugar, porque eu sei onde eu vou chegar. Eu conheço a promessa que eu tenho. Eu conheço o destino que ele me apontou. Eu conheço a minha Canaã. E se ele quer que eu paralise no deserto durante um tempo, eu vou ficar parado. Mas eu estou debaixo da nuvem. Eu não vou sair debaixo da nuvem. É por isso que a gente vê todo dia um escândalo nos sites de fofoca gospel. Por quê, pastor? Porque tem gente ultrapassando o tempo de Deus. Enquanto era para estar sendo tratado no deserto debaixo da nuvem, está deixando a ansiedade falar mais alto. Aí quando chega lá na frente, dá overdose de sucesso. Cai onde não tem que cair. Se envolve com o que não tem que se envolver. Fala o que não tem que falar. É Deus dizendo: vai no passinho das ovelhas. Vai devagar, mas vai debaixo da nuvem. Onde eu estou indo? Eu conheço o meu destino. Encerro. Terceiro benefício, pastor: quem está debaixo da nuvem também tem provisão, proteção, direção e provisão. Proteção, direção e provisão. Pastor Luciano, olha a ordem de Deus para Moisés: manda aos pais de família que acordem todos os dias, que vá ao arraial, porque todos os dias eu vou enviar o pão de mel. Eles pegam no primeiro dia uma quantidade suficiente para eles e para os moradores da tenda deles. Não precisa aguardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou enviar o pão de mel de novo. Isso aqui é lindo, pastor Antônio. É a última aplicação. Porque Deus está dizendo: eu vou enviar o pão de mel no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia eu vou enviar a porção dobrada, porque no sétimo dia vai ser dia de descanso.
E o que me chama a atenção, pastor Luciano, que a ordem de Deus é imperativa, dizendo: pega a cada dia uma porção necessária e não guarda para o dia seguinte. Igor, eu guardo isso aqui, porque a Bíblia diz que alguém desobedeceu e guardou, e porque guardou, estragou. Mau cheiro, bicho. E por que Deus está permitindo estragar? Porque Deus quer ter relacionamento diário, todos os dias. Deus quer descer e prover. E qual é o segredo para quem está no deserto, para quem está sendo tratado? A porta está fechada. O segredo é: acorda de manhã e vai buscar no arraial, porque a provisão garantida não é para quem fica dormindo o dia inteiro. A provisão garantida não é para quem fica assistindo série. A provisão garantida é para quem acorda e vai buscar. Ensinamento, pastor, de Deus para alguém: a porta está fechada, mas acorda cedo, porque tem sustento, provisão te esperando. Agora pega isso aqui e a gente encerra. Pastor Luciano, a Bíblia diz que quem batiza o pão de mel de maná é os israelitas. Não é Deus que disse: vou enviar maná. Deus disse que ia enviar o pão de mel, Igor. Só que quando eles vão comer, segundo alguns teólogos, é o Deus que cuida no coletivo, mas que agrada no individual. O floco de mel na boca do pastor Sandro tinha gosto de pizza de calabresa. Na boca do pastor Antônio, aquela picanha, né? Com queijo coalho. Meu Deus. É um Deus que cuida do coletivo, mas que conhece a necessidade do individual. Por isso que quando eles comem, eles gritam: Manu, maná. Eles batizam o pão de mel de maná. Ah, se você puder pegar isso. E maná, na etimologia, quer dizer: o que é isso? Pastor, e o que é isso? É uma expressão de surpresa. Aí Deus está dizendo para alguém que tem promessa no deserto: Igor, acorda no primeiro dia e vai buscar. Buscar o quê? Uma surpresa que está lá te esperando. Mas quando você pegar a surpresa do primeiro dia, se deleita na surpresa do primeiro, e não precisa guardar a surpresa do primeiro para o segundo. Por que, pastor Sandro? Porque lá no segundo dia eu estou com uma surpresa nova te esperando. Não precisa guardar do segundo para o terceiro. Por quê? Lá no terceiro eu já estou de novo com uma surpresa nova. Segure na mão desse crente que ele vai dar um grito de glória nessa manhã, nessa noite. Dá uma sacudida nele e diga: o Deus que te surpreende hoje é o mesmo Deus que está amanhã te esperando com uma surpresa nova. Eu não sei se você vai conseguir dar glória, mas eu estou pregando para alguém, aleluia, que tem promessa, mas que está confundido, quem sabe questionando como vai ser. Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu te surpreendi ontem, estou te surpreendendo hoje, e se prepare, porque no teu futuro já tem uma surpresa nova. Não precisa guardar de hoje para amanhã, porque lá no teu futuro, lá no teu amanhã, eu já estou te esperando com uma surpresa preparada. Está tudo pronto, Igor. É Deus dizendo para quem tem promessa: só caminha debaixo da nuvem, que eu cuido de você no primeiro dia, eu cuido de você no segundo dia, eu cuido de você no terceiro dia, eu cuido de você no quarto dia, eu também cuido no quinto, no sexto, e também cuido no sétimo. E por que eu posso guardar, pastor, de ontem para hoje? Porque se eu como hoje daquilo que Deus mandou ontem, eu lembro do Deus de ontem. Ele está dizendo: eu sou ontem, eu sou hoje, e eu serei eterna. Ah não, o Igor pegou. Agarra na mão de quem está do teu lado, por favor. É a última aplicação. Diga para ele: se prepare, porque ele já está no teu futuro com tudo preparado. Já tem uma surpresa nova de Uminaia. Eu não sei se você acredita nisso, mas olha o que Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Ele diz: as coisas que o olho não viu, surpresa, ouvido não ouviu, surpresa, não subiu ao coração do homem, surpresa, são as coisas que Deus tem preparado para aquele
que alguém está pegando. Paulo não disse que ele ia fazer, ele está dizendo que vai te surpreender no futuro. Já está pronto, já está preparado, já está separado. Levanta as duas mãos aí. Eu estou pregando para quem tem promessa no deserto. O teu telefone vai tocar, e quando tocar, tu vai gritar: maná, o que é isso? Deus vai dizer: sou eu te surpreendendo. Alguém está de mão levantada? Levante as duas. O salmista tinha tanta certeza de um futuro melhor, que ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhã. Lá no meu futuro tem surpresa, tem surpresa, tem surpresa. Igor, a esposa de Jó, disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Presente, por quê? Por causa da perda passada. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu negócios, perdeu amigos, só sobrou lixo e um caco de telha. Jó olha para ela e disse: recebi, passado, o bem de Deus, não receberei. Presente, o mal Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, porque tanto equilíbrio emocional? Porque eu tenho uma certeza. E qual é? Lá no meu futuro, eu sei que o meu Redentor vive e que de certo vai se levantar. Levanta as tuas duas mãos, porque acabou meu tempo. As duas. Se tiver 10 segundos de glória para liberar, libere. Porque tem surpresa de Deus para quem carrega a glória. Tem surpresa de Deus para quem carrega a presença. Tem surpresa de Deus. Olha ele aí. 10 segundos de glória, 10 segundos. Eu conto 10, vou te ajudar. Enquanto você adora, Ele te renova. Eu conto 9. Enquanto você adora, Ele te enche. Eu conto 8. Enquanto você adora, olha o fogo de Deus descendo na Betel. Eu conto 7. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. 6. E o cá de um lado, 10 mil do outro, tu não serás atingido. 5. Olha a glória dele aí. Olha a glória dele aí. 4. Abra a tua boca para adorar. 3. A glória da última casa será maior do que da primeira. 2. Onde foi vergonha, haverá dupla honra. 1. Abre a tua boca, agora é você e Deus, vai. Renovo, renovo, renovo. Cheio, cheio. Renovo, cheio. Ninguém vai entender nada. Está no deserto sendo surpreendido. Ninguém vai entender nada. Está no deserto, mas está vivo. Ninguém vai entender nada. Está no deserto. Abre a tua boca para adorar. Jubina Sandarabaraia. Eu estou pregando para quem tem promessa. Só foi possível sobreviver 40 anos porque eles caminharam debaixo da nuvem, com o tabernáculo no centro, com Cristo no centro. A vida sem Jesus é morte. Ele disse: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. De repente você entrou com uma vara seca de Arão, mas Ele está dizendo: eu quero te fazer florescer, dar fruto, produzir. Eu não sei como você entrou aqui, mas se você colocar Cristo no centro da tua vida, você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Pastor, eu preciso tomar essa decisão. Eu tenho que entregar o microfone agora, irmãos. Eu preciso tomar essa decisão, colocar Cristo no centro. Um dia Jesus me achou 7 dias sem tomar banho, nariz escorrendo cocaína e sangue.
impedido de ver minha família, impedido de ver meus filhos. Eu estava dentro de uma casa que não tinha porta, não tinha janela, não tinha rede elétrica, só tinha um tapete, não tinha móveis, só tinha um tapete sujo, onde eu morava com os ratos, barata. Jesus me encontrou lá e disse: eu posso fazer você viver uma vida abundante, mas você precisa colocar Cristo no centro, porque com Cristo no centro você sobrevive esse ambiente de transição entre libertação e terra prometida. Eu preciso perguntar: tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Pastor, eu preciso confessar Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu profetizo que você vai viver o extraordinário. Tem uma alma aqui, eu não posso me alongar. Dá um abraço dele, mano. Tem mais alguém nessa noite? Pastor, eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu preciso ver a minha vida mudada. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém que quer retornar para Jesus aqui hoje? Lá se vão 15 anos na presença de Deus. Alguém que não passava 2 horas sem cheirar uma carreira de cocaína. Alguém disse para mim: daqui a 3 meses tu cai. Eu disse: quem me segurou 3 meses vai me segurar 10, 15, 20 anos. Tem alguém nessa noite aqui que quer retornar para Jesus? Que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade. Pastor Antônio, a honra é sua.